Bom pessoal, bom dia. Vamos no embalo desses manuais, né? Domingo passado eu coloquei o manual da Volkswagen lá, né? Alguns dados lá sobre distribuidor. Não sei se ficou bom o vídeo, né? Então nesse aqui eu tô com o computador um pouco maior aqui. E nessa eu tenho esse manual, mas não estava tão completo assim. Até eu vou favoritar ele aqui, que vou pegar ele e vou passar depois para outro computador lá, que eu guardo os manuais, né? E, e é um manual da Weber, um inscrito do canal, eu não lembro, ele pediu para mim colocar um manual que falava sobre aquela diferença de você aumentar, diminuir um ponto lá no giclê de principal, né? E isso equivaler como se você tivesse aumentado 2, 3 pontos no giclê de ar, né? Então, se você não quer mexer no principal, simplesmente se aumenta o de ar e ele faz uma função como se você tivesse diminuído o giclê principal somente em alta, né? Nas médias não, né? Então, se está com o carro muito rico em alta rotação, né? A gasolina está em alta rotação e está embolando porque o giclê de alta, de principal ali está um pouco mais alto para não engasgar em médias, né? E você acaba aumentando o ar, o corretor de ar, para você dar aquela empobrecida, né? Em alta rotação, que você não precisa o fluxo é muito alto de ar ali no carburador, o vácuo dele ali, a passagem ali, a velocidade é alta, então você não precisa de tanto combustível assim, né? O arraste dele é alto, né? Então eu achei esse manual da Weber na internet, estava procurando aqui e achei. Então ele está nesse site aqui, ó. Eu vou filmar o site aqui, ó. Aí vocês podem colocar aí, que é um manual bem completo, está mais completo que o meu que está no outro computador lá, né? Aí esse aqui é interessante porque aqui tem, né? Então aqui ele tá, obviamente ele tá em inglês, né? Não tá em brasileiro, né? Mas dá para entender bem. Google Tradutor aí, né? Então ele mostra aqui, ó, ele vai falando as principais operações do carburador, né? Como ele funciona, ele fala aqui da mistura de 15 para 1, né? Aqui a gente não consegue usar isso aqui. Qualquer cálculo você tem que fazer uma mistura aí de 13 para 1, desses 27% de álcool no combustível, né? Então você pode, qualquer mistura que você for fazer aí de estequiometria, ele é 15 para 1, é 13 para 1. Pode usar 13, 13,5 para 1 que vai ficar bom, né? Então, ele vai falar várias coisas aqui, né? Como funciona, né? As funções do carburador, as curvas aqui, né? Tem bem parte técnica, né? E só que aí ele vai explicar como funciona, tal. Só que tem uma coisa aqui que é legal. Que eu ia aqui como funciona o Venturi, né? E tal. Mas a questão do vídeo é mostrar aquela parte do cálculo lá, né? Da onde tem um vídeo muito antigo aí que eu mostrei alguns cálculos, né? Como você achar o carburador certo e tal, né? E foi justamente desse manual aqui e de um outro manual da Solex, que depois eu vou mostrar no próximo vídeo, que eu tirei essas coisas aí, né? Então aqui ele vai falando do afogador aqui, como ele funciona e tal, né? A necessidade de você enriquecer a mistura quando ele está em baixa, né? Tem uns desenhos aqui mostrando o funcionamento do carburador, muito legal esse manual aqui, né? Vocês baixem ele, que para quem tem Weber é uma mão na roda. E serve para outros carburadores também, porque o princípio é praticamente o mesmo, né? E de alguns Webers aí, para alguns Solex aí, né? Tirando algumas modificações, o princípio é o mesmo, né? Então aqui ele mostra as válvulas, né?
da cuba, né, do reservatório, né, que é diferente da válvula de um Solex. Quer ver o que mais? Vamos lá. Aí começa aqui começa aqui começa a questão aqui, ó. Ajuste, né, do carburador Weber. Então ele vai mostrar os ventures que vem em alguns carburadores, né? Se tiver um pouco tremendo, vocês me desculpem, aqui eu tô sem o pezinho da câmera aqui, né? E aí ele vai explicar aqui os tipos de venture aqui que tem, né? Os ventos principais, tal, né? E aqui começa, né? Aqui começa o X da questão, né? Então você tem um gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui da esquerda, se você for olhar nos dizeres do manual, é para um carro que você usa um carburador para vários cilindros. Então, o caso do nosso Fusca com um carburador ou com dois, né? Que os dois, mesmo a dupla carburação, um carburador alimenta 2 cilindros, né? Então, ele cai mais ou menos nesse gráfico aqui, né? Já esse gráfico aqui, ele é quando você usa um carburador por cilindro. Até no manual aqui, ele fala em 4 cilindros, carros esportivos, né? Que você usa um carburador por cilindro. No entanto, ele mostra a capacidade aqui, ó, de um cilindro. Então, se você tiver vamos falar, um 1600 e ele for um carro que está mais voltado para o lado esportivo, então aqui, ó, 400, né? Que é o 1600, você divide o 1600 por 4 cilindros, dá 400 a capacidade de cada cilindro. Aí você tem uma faixa de RPM aqui, ó, né? Não sei se vai filmar aqui, vai focar, 6.000, 8.000 e 10.000, né? Então, se você for pegar 6.000, que é uma dificuldade, um Fusca chegar a 6.000, mas você precisaria aqui, ó, de um Venturi de 32, né? Então, você consegue ter uma ideia aqui, né? Traçar uma nova faixa aqui, ó, como se fosse 5.000, né? Para você ter uma ideia de quando você vai ter um Venturi aqui, ó, 28, 26. Então, você consegue ter uma ideia. E para quem está usando um só, ou então um Weber de cada lado, então um Solex de cada lado ali, alimentando 2 cilindros, ou um só mesmo, você usa essa daqui, né? Então no caso aqui ele já mostra a capacidade total do motor aqui, ó. Então se você pegasse 1600 aqui, traçasse uma reta aqui, ó, você ia ter um Venturi entre 24, né, a 27 aqui, 28 mais ou menos aqui na reta. Então por aqui você consegue diferenciar, achar o Venturi que você precisa, né? Pro seu projeto aí, né? Aí aquilo que eu comentei, né, ó lá, a figura aqui 31, que é do lado esquerdo aqui, ó, é para carros de 2 a 6 cilindros, né, que usam um carburador, a single barrel carburetor, né, é um Venturi para alimentar, um carburador para alimentar todos os cilindros, né. E já a outra figura, ela é para os carros esportivos, né. Então tem essa diferença aí, né? Que o dos esportivos, o Venturi sempre vai ser maior. Só que a gente sabe as consequências de um carro com um Venturi muito grande, ele embaixa, né? Então tem que ser escolhido com cautela, né? Eu ainda não testei aquele carburador que eu abri para 26 no Fusca. O projeto está parado por falta de tempo, né? E acabei não testando para a gente saber como é que ele vai se portar. Aí aqui ele vai falar do Giclée principal. Interessante isso aqui também. Aqui ele tem uma tabela para escolher o Giclée principal aqui. Então se a gente pegar aqui e olhar aqui, né, o Venturi aqui, né, o principal aqui que está desse lado aqui, a gente pegasse um 24 aqui, ó, um Venturi 24 aqui, né, ele está aqui, ó, alimentando o motor desde 1200 até o motor 1500 aqui, né, um Venturi de 24, né, então ele pode alimentar, aliás,
aqui não é motor, aqui é o giclê principal. Não são motores, são o giclê principal. Então ele não coloca 120, ele coloca 1,2, 1,4, mas 120, 140, 160. Então num Venturi de 24 você tem toda essa gama aqui, ó, de giclê para testar. Então você poderia usar desde daqui de um 120 até mais ou menos aqui um 130 aqui, um 145 aí, né? Dependendo do que você tem aí no seu motor aí, né? Então você tem essa tabela aqui que é legal também. E aí ele vai falar aqui sobre o giclê, né? Que é tudo aquilo que a gente sempre conversa, né? Que quanto maior o giclê, ele vai ser mais rico, quanto menor ele vai ser mais pobre e tal. E aqui ele põe que quando você aumenta 1 milímetro aqui, ó, no Venturi principal, né, se passar de 24 para 25, você tem que aumentar aqui, ó, 0,05 milímetro no giclê principal. Então você tem um Venturi de 24, você está usando um 125, quando você aumentar ele para 25, teoricamente você vai colocar um 130, você tem que aumentar aqui, né? Aí agora vem a parte do que o inscrito perguntou lá, colocou lá para me mostrar, que foi tirado daqui. Aí ele vai explicar aqui sobre a correção de ar aqui, né? O giclê corretor de ar, né? No caso do Vebra ele é separado do tubo, né? E no caso do Solex, do 30, ele é junto com o tubo emulsionador, né? Então, aqui ele vai explicar, né, que ele vai atuar em alta rotação e a mistura é pobre quando ele tem um tamanho alto, né? E é rico, né, conforme ele reduz o tamanho dele, né? Aí, vamos ver se é aqui. Aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, a influência de dois tamanhos, né, de dois jets, né, seria de dois tamanhos, né, de giclê. A influência de dois tamanhos aqui é melhor vista, né, para o controle do ajuste. Então, se você aumentar ou diminuir ele ali, vamos supor, de um 125 para um 120, a redução é pequena. Então, aqui, segundo o manual, você não tem muita diferença na mistura, né? E aqui que ele fala, ó, que a cada variação de 0,15 colocado no giclê de ar, no diâmetro do giclê de ar, equivale a 0,05 milímetro de redução no giclê principal. Então, se você tem um giclê principal lá de 125 e está andando bem o carro, em média, baixa, em alta você quer dar uma melhorada ali, tá dando uma falta, e quando você aumenta o giclê principal, ele engorda a baixa, então você vai diminuir o giclê de ar. Então aqui que é a questão. Se você tem um 125 e você foi aumentando lá o giclê principal, e você chegou num 135, num 140, e ele ficou ótimo lá de alta, né? Só que engordou muito a baixa. Então você vai pegar esses 15 e vai fazer uma regra de 3 aqui, né? Então aí você vai diminuir o ar nessa questão, né? Então, se você tiver 15 aqui, você tem 3. Então você tem em 3,15 aqui, você tem 45. Então você teria que reduzir em 45, o segundo manual aqui, o giclê de ar. Então, se você estivesse usando lá um 125 e um 135 no ar, e ele ficaria bom com 130, com o 135 no 140, né, que está fazendo o cálculo de 15 aqui, tivesse o 140 no principal, aí você ia reduzir 45 no ar. Então você cairia de 135 para 190. Aí você teria em alta a mesma equivalência que você tivesse aumentado o giclê principal para 140, né?
Então, foi daqui que eu tiro isso. Só que às vezes eu não uso esse 0,15, porque eu acho que no Solex 30, o que acontece? Ele engorda muito. Se eu pegar e abaixar muito o giclée de ar, ele engorda muito. Então eu uso 1 para 10. Então se eu aumentar 5 no principal, né, eu faço a conta como se eu tivesse aumentado 10 no giclée de ar. Então, se eu tenho um 125 e eu vou passar para um 130, para mim manter a mesma mistura, eu pego o 135 que estaria no ar e passo para 145, né? Então eu uso isso assim. A cada 5 que eu aumento aqui, eu para mim manter a mesma proporção, eu aumento 10 aqui, né? Aqui no manual da Weber já fala em 15. Né? Eu acho que 15 ele dá uma diferença muito grande. Né? Aí ele vai mostrar aqui, ó, diversas flautas aqui, ó, são os tubos, né, de moção, e tem muita coisa aqui. Nossa, se eu fosse ficar mostrando item por item no vídeo aqui, a gente vai fazer um vídeo aqui de 1 hora aqui no mínimo, para falar sobre tudo isso. Então eu estou dando uma passada aqui, vocês baixem esse manual, que tá em PDF, tá gratuito na internet, é uma coisa muito legal de ser estudada, principalmente para quem gosta de carburador, de motores, né? E ele é um manual bem completo, ó. Tem todos os tubos emulsionadores da Weber, os desenhos, as medidas, os comprimentos, até para a pessoa que às vezes tá em falta um tubo e não acha, ela consegue fabricar o tubo por aqui, porque ele tem todas as medidas, ó. Tem o diâmetro dos furos, a altura, tem tudo certinho aqui para você pegar e fabricar se precisar, né? No entanto, aqui, ó lá. Se você for ver, ele fala aqui, ó lá, 2 furos de 100, né, que seria 1 milímetro no caso, 2 furos de 1 milímetro, 4 furos de 1 milímetro. Ele mostra tudo aqui, né? Aí ele continuando aqui, ele vai falar tudo dos tubos, né? É um assunto bem, né? Aí continuando aqui, ele vai começar a falar do giclée de marcha lenta, né? Aí a Weber, ela tem uma diferença do Solex. Tem muitos Webers que o circuito de marcha lenta não passa pelo principal. Então, às vezes, o Weber usa um giclée de principal pequeno, justamente porque a lenta não para de atuar, mesmo em borboleta aberta. Porque você tem o giclée vindo direto, né? Ele não é bijet, ele é monojet, ele está vindo direto do reservatório para cá, passando apenas pelo giclée de lenta, sem passar pelo principal primeiro. Quando você passa para o principal, isso eu vou mostrar no próximo vídeo, um manual da Solex. Se vocês quiserem, né, deixe marcado aí que eu mostro no próximo vídeo o manual da Solex falando sobre isso daí. Quando você tem o giclée de lenta passando pelo principal, você tem aqui os dois níveis de vácuo. Borboleta fechado, vácuo daqui. Ele está puxando gasolina pelo giclée de lenta. Quando você começa a abrir a borboleta e o vácuo que está aqui se iguala com o vácuo que está aqui, ele para de puxar gasolina pela marcha lenta aqui, pelos furos de progressão, e começa a puxar gasolina só pelo ventre principal aqui. Então toda vez que você abrir a borboleta aqui e os vácuos daqui com aqui se igualarem, ele vai apenas sair gasolina do principal. Então a Solex sempre vai usar um giclée principal maior do que um Weber, justamente por isso, porque quando você tem um giclée de lenta vindo direto da cuba, sem passar pelo principal, só passando pelo giclée de lenta, você não tem essa anulação aqui quando os vácuos você não tem anulação do giclée de lenta, quando o vácuo eles ficam equivalentes aqui, eles ficam iguais, né? Você tem AP, você tem saindo, continua saindo combustível por aqui, até a hora que perder totalmente o vácuo. A hora que você tiver com a borboleta totalmente aberta, aí você não tem vácuo aqui para puxar mais. Aí você só vai vindo aqui também no Weber monojet. Mas até perder totalmente o vácuo aqui, você abriu bastante a borboleta aqui, né? Então tem essa diferença aí, né? Aqui eu não uso muito isso daqui, porque a Weber é totalmente diferente, a parte de circuito de lenta
do Solex, né? Então é mais por uma curiosidade de vocês aí. Não uso, né? Essa parte, que o Solex ele trabalha com giclês de lenta, o Weber vai trabalhar com giclês de lenta menores, justamente por esse caso que eu expliquei agora há pouco aí. Então aqui tem alguns giclês de lenta, né? E aqui ele já mostra aqui os furos de progressão, né? Alguns Webers têm menos furos de progressão que alguns Solex, alguns têm mais. Então ele mostra aqui como a borboleta deve ficar, os tipos de bypass, ó, furo na borboleta, borboleta chanfrada. É bem interessante perder um tempo aí lendo esse manual. Aí ele vai falar de injetor, né? Injetor da Weber aqui, ó, ele tem desse tipo aqui que é igual ao do Solex. E tem aquele pistão, né, que é mais conhecido aqui no Brasil, né, desses carburadores mais antigos aí, que é o 446, Chevette, Opala, o próprio do Fusca ali, né, aquele 220, acho. Ele tem esse injetor por pistão, né. Aqui ele já está mostrando nível de boia, que mede diferente do Solex, a boia. E aqui ele já entra na parte de adaptação no motor, né? Então aqui é uma coisa que ele vai explicar como você colocar, se você vai usar dois corpos para alimentar 4 cilindros, você vai usar um corpo para cada 2 cilindros, aí vai uma parte bem legal aqui para quem está fazendo um projeto aí, né? É um manual bem interessante, né? Agora ele vai mostrar todos os carros aqui que usam Weber, né? Alfa Romeo, Fiat, e assim vai o manual, né? Como ele deve ser posicionado, né? A cuba sempre vai ficar para frente do carro, porque numa subida, a cuba estando para frente do carro, numa subida, a gasolina enriquece o tubo misturador, e numa descida a gasolina que ela tende a pender para frente do carro, empobrecendo o tubo, né, que você não precisa de um enriquecimento acelerando numa descida, né? Então tem tudo isso aqui. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, vou deixar novamente o site aqui para vocês, né? É um manual em PDF, entanto estou abrindo ele aqui na guia aqui, ó, em PDF aqui, e então é daqui que eu li muito esse manual aqui. Acho que eu já li ele umas 4, 5 vezes, e dá um pouco de trabalho porque o meu inglês não é fluente, então eu procurei muita coisa no meu dicionário ainda. Eu sou da época do dicionário, eu tenho o meu Collins aqui ainda, então eu procurei muita coisa no dicionário aqui para conseguir traduzir, mas é interessante. Foi daqui que eu tiro essas ideias aí que às vezes eu passo nos vídeos aí, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí, pessoal. Vamos ver se no próximo vídeo eu mostro aquele manual da Solex. Eu tenho também no manual de manutenção também tem uma parte de giclês de todos os carburadores aí usados no Volkswagen que eu queria mostrar para vocês também. Eu tenho um vídeo de consumo para fazer, que eu não fiz nada, eu tirei o consumo, mas não mexi em absolutamente nada no carro. E já faz desde quando eu troquei as mangueiras lá, eu fiz um novo abastecimento, mas não mexi em nada. Tá andando do jeito que estava, né? Também quero agradecer os 10 mil inscritos que eu alcancei no canal. Não esperava, nunca esperei tudo isso. O canal é para gente compartilhar algumas ideias aí sobre Fusca, né? E chegou nesse ponto aí, né? Então eu quero agradecer vocês e até o próximo vídeo aí.